Bom, pessoal, então retornando, essa é a aula 1, vídeo 3. Nós havíamos parado nas questões reflexivas do vídeo para vocês assistirem, né? Então aqui estão as questões reflexivas que vocês fizeram a reflexão e vão postar para mim essa reflexão no Moodle para análise e discussão. Eu até fiz um link de discussão, se vocês quiserem também colocar lá para os colegas de vocês lerem e participarem, levantarem mais questões, está aberto para discussão. Agora a gente está voltando aqui então. Nós havíamos parado em gestão versus liderança, que nós conversamos a diferença de gestão com liderança, gestão participativa, liderança autocrática, democrática, né? E quais são as diferenças aí, quais são os impactos da escolha de uma ou de outra, aplicação de uma ou de outra na sua organização. Agora, quais são os desafios? Quais, né, em geral, quais são os desafios? Gestão, um desafio muito grande da gestão, em que nós gestores temos aí, é lidar com a complexidade. Hoje em dia, né, uma coisa que se tenta muito fazer é diminuir a complexidade dos problemas, a complexidade das situações. Já foi o contrário, né? Já se tentou aumentar a complexidade porque se acreditava que aumentando a complexidade dos problemas, aumentando a complexidade das situações, nós pudéssemos resolver problemas mais complexos. Mas se descobriu que não é verdade, que a verdade é que realmente quanto mais simples as soluções, quanto mais simples a comunicação, o sistema de gestão, melhor ele anda. Então, quando se monta um sistema de gestão em que ele é muito complexo, em que a comunicação dele é muito complexa, a linguagem não é acessível, ele tem etapas demais, ele passa por pessoas demais, ele tá muito aberto a erros, né? Enquanto que se você tem um sistema de gerenciamento mais simplificado, que é mais focado no trabalho central da organização, a possibilidade de você ter erros é muito menor. Acontece que a complexidade ela surge devido à burocracia e à falta de trabalho em equipe nas organizações, né? Quando você tem uma liderança autocrática, quando você tem uma organização clássica, tende-se a ser muito burocrático. Por quê? Porque o nível de tomada, o poder de decisão das pessoas, ele é muito baixo, é espalhado pelas equipes, porque se existe um chefe, né? Então as pessoas elas se especializam muito em sua tarefa, mas elas não têm nenhum poder, nenhuma tomada de decisão e não têm nenhuma influência no que acontece. O que isso acarreta nas organizações é que o comprometimento é muito baixo. Sendo o comprometimento muito baixo, o nível de erro, a quantidade de erro que nós temos em processos se torna muito alto. Então, se existe a necessidade de se fazer vários modelos de controle de processos, aí nós teremos a burocracia e os sistemas vão ficar muito complexos. Então, o que vai acontecer? Os problemas eles vão surgir muito na organização por causa desse tipo de administração. Então, a gestão, ela lidar com essa complexidade, né? E a liderança, ela lidar com a mudança. A partir do momento que você tem uma liderança democrática, você tem um processo muito mais simples, você precisa ter confiança no trabalho dos colaboradores, no trabalho da sua equipe, e isso é dinâmico. Então, ela lidar com esse dinamismo que é muito grande nas organizações, e ela ajuda a diminuir a complexidade. Portanto,
ajuda a gestão dos processos, ela facilita a gestão do processo, né? E a gente não pode esquecer que as organizações são e estão inseridas em sistemas adaptativos complexos. Então, o que isso quer dizer? O que é um sistema adaptativo complexo? É um sistema, são várias pequenas partes que trabalham juntos e que se adaptam às mudanças do meio, né? E eles são complexos porque cada um tem a sua própria maneira de pensar, a sua própria maneira de agir, de trabalhar. As organizações, elas são assim, elas são sistemas adaptativos complexos dentro delas e elas estão inseridas nesses sistemas. Elas estão trabalhando junto com seus stakeholders, trabalhando no meio competitivo. Elas são organizações em que elas têm que se adaptar muito rápido e têm que mudar muito rápido. Ela geralmente não trabalha uma só, são várias equipes. Então, todas as equipes precisam estar trabalhando unidas, na mesma sintonia, para que todas as mudanças que sejam feitas em resposta ou mesmo antecipando algum cenário no meio em que a organização está, ela seja feita de forma conjunta para que ela trabalhe na mesma direção. Isso é muito importante. Então, e assim, quanto mais mudança, quanto mais dinâmico for o ambiente, quanto mais dinâmica for a organização, mais liderança ela exige mais comunicação, ela exige mais integração. Mas o que é, né? Eu tô falando tudo isso, mas o que é a liderança, né? Então a gente tem aqui um gráfico bem simples dos principais aí objetivos da liderança, né? Que é estabelecer uma direção para a organização seguir, realizar os objetivos organizacionais, sustentar o comprometimento das equipes com as organizações e responder rapidamente a mudanças. Então, são os 4 processos críticos da liderança, são esses processos. O que tá? Estabelecer direção, fator estabilizador para pressões externas, prover limites consistentes por período de tempo. Então, você estabeleceu uma direção para a organização seguir, para que, independente das pressões externas do meio em que ela está inserida, ela possa seguir naquela direção. E a liderança ela é muito importante nisso. Independente dos problemas, das situações que vão se apresentando, é importante ela seguir sempre naquela direção. Realizar objetivos, organização da energia social e política da equipe, moldar a sua performance econômica. Realizar os objetivos da organização. A liderança, ela estabelecendo direção, ela sempre vai focar realizar os objetivos da organização, organizar toda a comunicação, o fluxo de informações internos para que sempre os objetivos sejam realizados. Sustentar o comprometimento, manter a coesão das unidades do sistema e sustentar o sistema como um todo. Uma liderança boa, ela mantém todas as unidades de um sistema. Então, a organização como sistema, com vários subsistemas, eles têm que ser unidos. E a liderança é o que suporta esse sistema, é o que mantém eles unidos, o que mantém eles coesos, trabalhando na mesma direção. E responder a mudanças. Ela liga o sistema ao ambiente. O sistema deve estar preparado para a mudança nas condições ambientais. A liderança ela faz com que a organização possa responder às mudanças que o ambiente provê e necessita. A organização ela precisa estar conectada com o ambiente para ela poder mudar como resposta ao ambiente ou como resposta a um cenário que o ambiente está preparando. Hoje em dia a gente está com a situação da crise econômica e as organizações que têm uma liderança forte, que são coesas, que trabalham com o seu sistema em linha, assim, bem em equipe, com as suas equipes trabalhando na mesma direção, elas vão conseguir estabelecer novas metas, fazer as mudanças, estabelecer novos objetivos para que elas sobrevivam a esse processo de crise. Já as organizações que não têm um sistema de liderança para colocar
o seu pessoal na linha que se deve ser estabelecida para lutar contra essa mudança ambiental, para se adaptar a essa mudança ambiental, elas vão realmente sofrer um grande baque e muitas delas possam até aí não resistir. Agora, para se fazer isso, para ser um líder dessa maneira, é muito, muito difícil. E todos vocês sabem, né? Todos vocês aí têm os trabalhos de vocês, as organizações e conhecem os processos como eles são. Por isso, nós temos um vídeo aqui que é para seguir, que é a chave para o sucesso, a determinação. Então, mesmo esquema do vídeo anterior, vocês vão assistir o videozinho que tá ali no Moodle, vão refletir sobre a pergunta: você e sua equipe têm determinação suficiente para mudar? Como melhorar o nível de determinação seu e de sua equipe? Como você vai influenciar o nível de determinação seu e da sua equipe para mudanças que são necessárias? Vocês podem até postar uma reflexão pensando nessa mudança, nas mudanças que estão havendo agora devido à crise econômica, em que muita gente está perdendo emprego, existe uma insegurança muito grande, às vezes a organização de vocês já está passando por cortes. Então, como que vocês vão manter a equipe unida em um ambiente tão turbulento em que se está passando por cortes e que tudo está mudando? Como vocês vão manter o nível de determinação da equipe de vocês e o nível de determinação de vocês como líderes? Aí vocês postam essa reflexão no Moodle e depois vão para o vídeo 4 da aula 1. Até daqui a pouco.